Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Marita, estou aqui com vocês do 6º ano para a gente poder trabalhar matemática, certinho? Bom, a gente vem falando sobre o que? Cálculo de área. A gente trabalhou o cálculo de área em retângulos e a gente começou a trabalhar cálculo de áreas em quadrados, certo? Vamos lembrar desses conceitinhos nessa aula de hoje, mas antes a gente vai dar um oizinho para a Fran. Oi, Fran, tudo bem com você? Ela está aqui acompanhando a gente e vamos aos nossos recados. Quais são os nossos recados? Vejam bem, você que está no Classroom, acessando as atividades pelo Classroom, precisa fazer a atividade 1, que é a atividade obrigatória. Essa atividade 1, atividade obrigatória, é a que vai contar como frequência para a sua para o seu professor, certo? Mas, professora, tem algumas atividades lá que eu fico em dúvida, né? Porque é retomada da aula, são atividades que servem para frequência e também para poder ver se vocês entenderam a aula de hoje. Tem dúvida? Chama o seu professor lá no mural, não deixa de participar do Meet agendado que ele vai fazer com vocês, tá bom? E aí, aproveita para tirar as dúvidas, beleza? Mas, professora, eu não tenho acesso ao Classroom, eu preciso ir buscar as atividades na escola. Isso mesmo. Quem não está acessando as atividades pelo Classroom, precisa ir até a escola, buscar as atividades e não pode esquecer do quê? De devolver, porque se você não devolve, o seu professor não consegue verificar o seu aprendizado. Beleza? Muito bem. Então, como a professora estava dizendo, na aula de hoje a gente vai falar cálculo de área, a gente vai trabalhar cálculo de área de polígonos, mais especificamente do quadrado, e a gente vai ver esses cálculos de área em algumas situações problemas. Na aula anterior, a gente também viu, né? A professora trocou a leitura dos slides, né? Esse aqui é o do que a gente viu na aula anterior, lembra? Na aula anterior a gente viu cálculo de área dos quadrados. Nessa aula, a gente vai continuar vendo o cálculo de área de quadrado, porém agora utilizando malhas quadriculadas. Estão lembrando, né? A gente fez isso com os retângulos também, lembram disso? Muito bem. Mas antes, vamos pensar um pouquinho. Cálculo de área. O que é calcular área? Eu vou usar esse exemplo que está aqui no slide. É eu calcular a superfície, ou seja, esse preenchimento dele aqui, certo? Dessa figura aqui. No nosso caso, a gente vai trabalhar em cima de malhas quadriculadas. Área do retângulo. Vamos retomar? Busca aí nas anotações do caderno de vocês, porque lembra, o caderno de vocês precisam estar sempre em dia. Lá no caderno de vocês, nas aulas anteriores, a gente falou de cálculo de retângulo e falou que ia fazer o quê? Ó, comprimento vezes a largura, certo? No quadrado também vai ser comprimento vezes a largura, mas como o quadrado, os lados são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, o comprimento e a largura, eles têm a mesma medida. Daí o que acontece? É como se eu fizesse lado vezes lado, que lembrando da aula de potenciação vira lado ao quadrado. Tudo bem? Feito essa retomadinha de cálculos e de conceitos, vamos para a nossa aula. E a gente vai começar esquentando essa aula de hoje, ok? Momento Prova Paraná. O que a gente vai ter aqui, ó? Na malha quadriculada abaixo está representado o salão de jogos que Maria tem em sua casa. Olha esse salão de jogos aqui, ó. Já vamos tentando observar aqui o que a gente tem nessa imagem. O lado de cada quadradinho dessa malha, ou seja, cada medida aqui, ó, cada tracinho aqui, mede 1 metro. Lembra da aula de retângulo com malha que a gente fez? 1 metro. Então, se cada medidinha aqui, né, ó, vou pegar esse quadradinho aqui, ó, se essa medida mede 1 metro e essa medida mede 1 metro, quer dizer que o preenchimento dele, 1 vezes 1, 1 metro quadrado. Então, cada quadradinho tem 1 metro quadrado de área, porque cada lado tem 1 metro de comprimento. Qual é a área em metro quadrado desse salão de jogos? É a opção A, 12 metros quadrados? É a opção B, 20 metros quadrados? É a opção C, 24 metros quadrados? Ou é a opção D, 16 metros quadrados? Vem aqui com a professora e presta atenção aqui nas dicas que ela vai dar.
Professora, esse aqui está diferente, não está parecendo um quadrado. Realmente, não é um quadrado. Que polígono seria esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria um hexágono, né? Um hexágono não convexo. E aí, o que acontece? Eu preciso observar essa imagem e ver duas coisas. De duas formas diferentes eu posso resolver. Ou eu posso contar quadradinho por quadradinho, mas lembra daquele exemplo lá da quadra que teve 200 quadradinhos para ser contado? Muito trabalho, né? Ou eu posso dividir essa imagem aqui em dois outros quadrados. Olha aqui, ó. Se eu dividir aqui, ó, tampo aqui, ó. Esse pedacinho não é um quadrado? É um quadrado, ó, de 2 por 2. E aqui, ó, se eu tampar esse quadradinho, eu vou ter um outro quadrado de 4 por 4. Então, a professora vai dar um tempo para vocês tentarem resolver e já já a gente volta.
E aí? Hein, galera? Conseguiram fazer? Anotaram direitinho? Desenharam no caderno? Lembra que a professora sempre fala. E eu pego essa fala também lá do professor Fabiano, que eu sei que o professor Fabiano vive falando para vocês em ciências, né? Deixa o caderno em dia. Vamos organizar os nossos registros, porque assim a gente tem o nosso conteúdo organizado, é mais fácil para a gente estudar. Vamos ver como é que a professora pode resolver isso aqui? Então, como eu disse, eu posso contar quadradinho por quadradinho. Mas contar quadradinho por quadradinho dá muito trabalho, né? Embora essa imagem é pequena, mas imagina se fosse uma imagem grandona. Ia dar muito trabalho. Então, a matemática ela vem para nos ajudar e a facilitar algumas coisas para a gente poder resolver os problemas. Nesse caso, a prof deu a dica, ó, dividir em um quadrado e dividir no outro quadrado. Vamos ver como é que ela fez? Olha lá, dividir em 2 quadrados, tudo bem? Então, eu posso calcular as áreas separadas, a área do quadrado 1, separada da área do quadrado 2 e depois fazer o quê? Juntar, não é? A área do quadrado 1, eu estou vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Lembra que a prof falou que é um quadrado de 4 por 1, 2, 3, 4? 4 por 4. E a área do quadrado 2 é uma área de 2 por 2, certo? Lembra? A área de quadrado a gente calcula fazendo lado vezes lado. Se cada medidinha aqui mede 1, né? Então, olha lá, a professora pôs esse detalhe, ó. 4 metros aqui, então aqui vai equivaler a 4 metros. 2 metros aqui, então aqui vai equivaler a 2 metros. Tudo bem? Muito bem. Para eu calcular a área total, como a professora disse, calcula uma área, calcula a outra e depois junta. Vamos lá? Um tempinho a mais aí para vocês.
Agora ficou fácil, não ficou? Bom, a prof deu um tempinho, vocês copiaram as atividades, tentaram fazer o exercício e para quem não tinha conseguido ver os dois quadradinhos separados, a prof fez aqui um desenhinho para ajudar vocês. O que eu tenho que fazer? Calcular a área de cada quadrado e depois somar. Quadrado 1, olha lá, quadrado 1, lado ao quadrado. Por que eu não vou fazer 4 vezes 4? Lembra da aula de potenciação. Quando eu tenho dois fatores iguais, olha lá, dois fatores iguais, eu posso escrever na forma de uma potenciação. Dois fatores iguais vira uma potência ao quadrado, certo? Então, olha lá, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16 metros quadrados. Então, aqui eu já sei que tem 16 metros quadrados. E a área 2? A área 2 lá também, ó, lado ao quadrado. Então, eu sei que é 2 vezes 2, porque é 2 ao quadrado, né? Olha aqui, ó, 2 vezes 2, porque é o 2 ao quadrado, que vai dar 4. Agora é só eu fazer o quê? Somar, olha lá, somá-las. 16 com mais 4 vai dar 20 metros quadrados. Então, quer dizer que esta área total aqui mede 20 metros quadrados. Ou seja, se eu contar cada quadradinho aqui, vai me dar 20 quadradinhos, porque cada quadradinho é 1 metro quadrado, ok? Tudo bem, pessoal? Bem facinho, né? É só a gente observar o desenho e tentar transformar esses desenhos em formas que a gente já conhece, que no caso a gente já trabalhou área de retângulo e quadrados. E aqui agora, olha, Lucas fez um desenho e pretende reproduzi-lo em cartolina. Esse desenho está representado em cinza. Então, olha aqui, ó. Tá aqui o cinza, certo? Na malha quadriculada abaixo, em que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área. Então, quer dizer que esse quadradinho aqui tem 1 centímetro, esse tem 1 centímetro quadrado de área. Então, é porque cada medidinha aqui vale 1, porque 1 vezes 1, 1, ok? Isso é bem importante. Se cada quadradinho mede 1 centímetro, vamos ver o que ele vai perguntar. Quantos centímetros quadrados de cartolina são necessários para reproduzir esse desenho? Letra A, 38 centímetros quadrados. Letra B, 42 centímetros quadrados. Letra C, 54 centímetros quadrados. Ou a letra D, 63 centímetros quadrados. Prof, esse desenho eu também posso dividir em quadrados? Pode, é uma boa dica para vocês. Então, um tempo para vocês copiarem e resolver.
E aí? Desenharam, dividiram, conseguiram encontrar os quadradinhos? Vamos observar? Olha, se eu olhar aqui, ó, aqui e aqui, eu consigo fazer um quadrado de 3 por 3. E aqui, um quadrado de 3 por 3. Professor, esse desenho está muito parecido com a planificação do cubo. Lembram da aula de planificação? É uma planificação de cubo, ó. Aqui um outro quadrado de 3 por 3, aqui no meio um quadrado de 3 por 3, aqui também 3 por 3 e aqui também 3 por 3. Professora, mas eu não podia calcular esse retângulo inteiro? Também é uma outra opção, certo? Eu posso calcular os quadrados ou eu posso calcular os retângulos. Esse retângulo aqui, esse retângulo e esse quadrado. Tem várias formas de eu dividir essa figura, tudo bem? Vamos ver como a professora escolheu dividir. Ah, eu escolhi dividir em 6 quadrados. Por quê? A nossa aula de hoje é uma aula de área de quadrado, não é? Muito bem. Então, são 6 quadradinhos, ó. E a gente vai observar o quê? Que cada quadradinho equivale a 1 centímetro quadrado, certo? Cada quadradinho equivale a 1 centímetro quadrado. Se cada quadradinho equivale a 1 centímetro quadrado, professor, eu posso contar quadradinho por quadradinho? Pode, não tem problema. É uma forma de estratégia também. Mas olha, vai me dar trabalho. Em vez de eu ficar contando 1, 2, 3, 4, eu posso usar a matemática para me ajudar nisso. Como são 6 quadrados com a mesma medida, eu calculo a área de um deles e faço o quê? Vezes 6. Não é verdade? Muito bem. Então, olha lá. Lembrando, aqui, ó, 3 por 3, então a área do quadrado é lado ao quadrado, não é? Bom, eu acho que eu vou dar um tempo aí para vocês poderem pensar. Aqueles que não conseguiram visualizar as divisões dos quadrados, agora tem na tela aí de vocês. É só fazer o exercício. Facinho, né? Já deixei um monte de pista aqui para vocês resolverem. Então, se o lado é 3, então vai ser lado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que vai dar 9 centímetros quadrados. Ah, um quadradinho é 9. Mas a gente tem quantos quadrados aqui de 3 por 3? 6. Então, é só eu fazer o quê? 6 vezes 9, 54 centímetros quadrados. Ah, professora, então quer dizer que se eu contar um por um aqui, no total vai dar 54 centímetros quadrados? Isso mesmo, se você contar um por um ali, vai dar 54 quadradinhos.
Como cada quadradinho é 1 centímetro quadrado, então são 54 centímetros quadrados a área desta figura cinza. Resposta letra C, 54 centímetros quadrados. Belezinha? Ó, mamão com açúcar aí, né? Bem facinho de fazer. E agora? Mas professora, esse desenho aqui não é um quadrilátero, não é nem quadrado e nem retângulo. Então vai um desafio aí para vocês. O que está dizendo aqui? O desenho colorido em cinza, então olha lá, o que está aqui em cinza, na malha quadriculada abaixo, representa a planta de uma praça. Qual é a medida da área dessa praça? Letra A, 15 metros quadrados. Letra B, 17 metros quadrados. Letra C, 19 metros quadrados. Ou a letra D, 20 metros quadrados. Observe que tem uma informação muito importante aqui no desenho, que está dizendo o quê? Que cada medida aqui desse quadradinho, da medida do lado desses quadrados, mede 1. Então, quer dizer que este quadradinho aqui inteiro tem 1 metro quadrado de área. Quantos metros quadrados eu vou ter aqui para preencher? Posso fazer a contagem dos quadradinhos, não posso? E aí eu vou ver quantos que tem. Mas lembra? Sempre preciso fazer a contagem? Bom, nesse caso, como é uma figura que a gente não viu ainda como que calcula a área, eu posso fazer de duas formas, contar um por um, ou eu posso dividir em quadrados e ir vendo quais são as medidas ali, tá bom? Tempo para vocês.
E aí, conseguiram contar os quadradinhos? Vamos ver aqui, ó. Cada quadradinho mede 1 metro de lado. Desse modo, a sua área pode ser calculada fazendo o quê? 1 vezes 1, não é? 1 ao quadrado, 1 metro quadrado. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui é 1 metro quadrado. A professora já tinha contado isso para vocês. Agora, a gente vai usar a estratégia de contar os quadradinhos, tá bom? Devemos contar quantos quadradinhos forma a área da planta da praça. Muito bem, eu posso fazer essa contagem observando os quadrados que estão inteiros e os quadrados que estão pela metade. Essa metadinha com mais essa metadinha forma o quê? Um quadrado inteiro, não é? Se eu pegar esse pedaço aqui, ó, e virar aqui, ele não forma um quadrado inteiro? Ah, professora, então aqui também? Isso mesmo. Então, conseguiram fazer a contagem dos quadrados? Não, não conseguiram? Então, eu vou dar mais um tempinho aí para vocês poderem contar quadradinho por quadradinho. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a contagem dos quadradinhos? Lembra que a professora falou? Vou contar os quadrados inteiros primeiro e depois pegar metade com metade que forma 1. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho 13 quadrados inteiros. E quantas metades? 1 metade, 2 metades, 3 metades, 4 metades. 4 metades, então, metade com metade forma 1, não é? Então, 4 metades formam 2 quadradinhos. Vamos ver, olha lá. 15 quadradinhos inteiros, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tudo bem? 15 quadradinhos inteiros. E 4 metades, olha lá. 4 metades formam 2 quadradinhos inteiros. Então, a gente tem um total de 17 quadradinhos. Beleza? Muito bem. Mas, professora, e se eu não quiser contar os quadradinhos? Vamos só terminar a nossa contagem de quadradinho, porque daí depois no quadro a professora vai mostrar para vocês um outro jeito de resolver. Então, se eu tinha que cada área de um quadradinho media 1 metro quadrado e eu tenho 17 quadradinhos, então 17 vezes 1 eu tenho 17 metros quadrados. Mas, professora, o tempo todo a senhora está dizendo para a gente que não precisa contar quadradinho por quadradinho. Então, vamos usar o conhecimento que a gente já tem para poder transformar aquela imagem em figuras que a gente conhece como calcular área. Vem aqui comigo que a professora já pôs aqui um desenho no quadro. O que acontece? Ó,
aqui estava o nosso desenho, sem essa coisa aqui amarela, certo? Em amarelo aqui, eu já dividi um quadrado. Então, aqui eu tenho um quadrado de 3 por 3. Muito bem. Então, eu vou fazer um quadradinho menor aqui para a gente poder ver. Então, um quadrado de 3 por 3. Então, aqui eu já sei que eu tenho o quê? Uma área de 9 quadradinhos. Como é? É metro quadrado ou é centímetro? Metro quadrado. Então, vai ser metro quadrado, porque metro com metro, metro quadrado. Se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, vou pegar esse pedacinho aqui, ó, e vou colocar aqui. O que que aconteceu? Isso aqui não virou um retângulo? Olha lá. Não virou um retângulo de 3 por 1? Não é? Então, quer dizer que eu tenho um retângulo, deixa eu fazer aqui, de 3 por 1. Então, a área desse retângulo é 3 vezes 1, 3 metros quadrados. Opa, então aqui eu já sei que eu tenho 9, aqui eu vou apagar e vou pôr aqui que eu tenho 3. Muito bem. E se eu pegar essa metadinha aqui, ó, e colocar ela aqui? Olha lá, o que que aconteceu? Mais um retângulo de 3 por 1, que vai dar 3 também. Então, aqui, esse pedacinho aqui tem 3. E sobrou o quê? Sobrou esse retângulozinho aqui de 2, certo? Porque, olha lá, 2 por 1, 2. Se eu somar 9 com mais 3, quanto dá? 11 ou 12? Vamos pensar aqui, ó. Vou usar minha calculadora. 9, 10, 11, 12, certo? Com mais 3, 13, 14, 15. Com mais 2, 16, 17. Então, eu desmontei a minha figura, certo? Vamos lá. Eu desmontei a minha figura e aconteceu o quê? Não cheguei na mesma conclusão dos 17 metros quadrados, fazendo o cálculo de área de quadrados e retângulos? Isso mesmo. Então, a nossa opção é a letra B, 17 metros quadrados. Tudo bem? Bom, vamos retomar um pouquinho que a gente viu na aula de hoje. Nessas aulas, né, porque a aula de hoje é a parte 4, a gente viu a área de retângulo, que eu calculo o comprimento vezes a largura. A gente viu cálculo de área de quadrado, que é lado vezes lado, que é como se fosse o lado ao quadrado. Então, a gente tem esses duas figuras geométricas que a gente fez o cálculo de área. E a gente também observou, que nem aqui, ó, nesse exercício aqui, ó, que uma figura geométrica que eu não tenho uma forma definida como quadrados e retângulos, eu posso fazer o quê? Dividir ela em quadrados e retângulos e fazer o cálculo da área, certo? Bom, temos então aqui nossa aula de hoje, que é cálculo de área de polígono de quadrado na malha quadriculada, certo? A gente observou que é o preenchimentozinho dele ali, tem bastante exercícios da prova Paraná que trazem isso. E a gente viu isso em cima de situações e problemas. Vamos ver o que a gente vai ver na aula que vem? Na próxima aula, a gente vai ver a área de polígono, só que agora o quê? Triângulos. Então, guardaram bem os retângulos e os quadrados? Porque a gente vai precisar deles para a gente poder conseguir calcular triângulos, a área de triângulos. Professora, como assim? Bom, fiquem atentos que a gente se encontra na próxima aula e eu conto para vocês como é que a gente calcula a área de triângulo. Beijo da prof, se cuidem, fiquem em casa que eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar junto de novo.